nós tiramos a toalha, tiramos algumas coisas, nós repomos novamente, mas graças a Deus que sobre todas as coisas, assim o Senhor ainda reina no nosso meio. Amém. Nós vemos todas essas circunstâncias, meu irmão, e nós vamos vendo como presente. Nós falamos muitas das vezes que o Natal não é somente comida, nem bebida, nem presente. E verdade, o Natal não é apenas isso, mas também é isso. Eu gosto muito da passagem no qual, isso foi o irmão Paulo me alertou, me trouxe a memória, né? Quando as grandes festas, né? As festas que Deus deu a Israel no passado, e quando o rei chamava o povo, né, para estar nessa festa, cada final de grande festa, de grande aclamação a Deus, o rei servia um banquete ao povo. Então, a ceia, né, das grandes festas, a ceia de Natal, quando nós estamos reunidos em família, podemos dizer que esse é o banquete do rei dos reis. O presente, meus irmãos, o Natal não é apenas presente, mas é um presente, um maior dos presentes, né? Porque a vida é dádiva do Senhor, e se é dádiva, é um presente que nós não merecemos, não é verdade? Então, ainda que não seja apenas presente, mas é o presente dos presentes, porque Cristo tem nos oferecido uma vida, e não somente essa vida, mas uma vida qual ainda virá. E para que não fique nas minhas palavras, eu gostaria de estar lendo com os irmãos Romanos, capítulo 5, do verso 15 ao 21. Se a irmã Willy já separou a irmã faz essa leitura para mim? A irmã já? Sim? Amém? Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também
sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Obrigado, minha irmã.